Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e repercutir as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar com o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Primeiramente, nesse giro de notícias do Flamengo, nós vamos fazer um apanhado, um histórico do que foi a entrevista coletiva ontem de apresentação do novo diretor técnico do Flamengo, José Boto, o português José Boto, que ontem oficialmente foi apresentado como novo diretor técnico do Flamengo, entrevista coletiva que aconteceu no CT Ninho do Urubu. Bom, para começar, uma surpresa muito grande, a presença individual de José Boto, sem nenhum dirigente do Flamengo, o que denota que ele vai ter o comando do futebol e que ninguém vai falar no futebol do Flamengo a não ser José Boto. Isso chamou muita atenção. Além do fato da pontualidade do horário da entrevista. Começou pontualmente às 13 horas, coisas que geralmente não acontecem nas entrevistas coletivas de apresentação no Flamengo. Também falou de que o Flamengo, a partir de agora, não fará nenhuma contratação para agradar nem torcida e nem tampouco a imprensa. O que a gente cobrava muito, né? Porque já teve jogador até contratado por tuitaço nas redes sociais do Flamengo. É brincadeira. O Flamengo, se quer ser profissional realmente, tem que contratar de acordo com a necessidade e com a carência de que o time possa ter em alguma posição. Falou também, inclusive depois que falou isso, que não serão mais contratados jogadores para agradar nem torcida da imprensa, agradeceu tanto a torcida como a imprensa que trabalharam como scouts no Flamengo, indicando vários jogadores, porque se tem uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar, é que a torcida do Flamengo indica muitos jogadores, sim. Todo dia tem alguém aí trazendo uma novidade em relação a nomes para jogar no Flamengo, né? Outra situação é que freou a ansiedade da torcida do Flamengo quando disse que, para todo mundo se acalmar, que a necessidade de ser feliz não é no mês de janeiro. A necessidade de ser feliz é lá em dezembro, quando acontece o final da temporada. Por aí você faz um levantamento de quais títulos você ganhou. Em janeiro, ninguém ganha título nenhum, até porque o primeiro que nós vamos disputar será no dia 2 de fevereiro, a Supercopa Rei contra o Botafogo. Sobre o assunto Davi Luiz, tão polêmico, uma tempestade que foi feita num copo d'água, principalmente por conta do Davi Luiz, que não tinha nada que falar aquilo. Afinal de contas, ele, na própria entrevista coletiva dele, lá no dia do jogo do Zico, ele deu a resposta para tudo o que estava acontecendo. Ele ficou sem falar com o empresário dele, porque não quis falar, chateado, porque da certa estava sem clube, só ia falar a partir da virada do ano. E aí está a resposta, que foi confirmada ontem pelo diretor técnico. O agente do jogador foi informado de que ele não teria o contrato renovado, e como o procurador não conseguiu falar com o Davi Luiz, ele só soube pelas redes sociais. Essa é a verdade. Até o próprio Davi Luiz falou a verdade. Agora, se houve um erro de comunicação entre o Davi Luiz e o agente dele, o Flamengo, nem tampouco a gestão passada e nem a gestão atual, tem culpa, né? E, como o Boto falou, o normal é você comunicar ao staff. Já pensou se todo mundo for saindo ligando para jogador para justificar que não vai ter o contrato renovado? Não dá, né, pessoal? Não dá. Falou também da prioridade para o Flamengo de contratar um centroavante, um atacante, porém, que ainda não tem nada definido, que os nomes estão sendo analisados e quando tiver essas análises concluídas, é que vão se chegar a uma conclusão qual o melhor nome, porque tem que ser assertivo, tem que ser correto nessa contratação. Garantiu também que foi ele, a opção dele, dada pelo BAP,
a opção de escolher ou não o Felipe Luiz. Escolheu o Felipe Luiz por ver nele um técnico de futuro, por ver nele que o Flamengo já sob seu comando teve uma performance muito melhor do que a que vinha tendo com o Tite, e por entender que o Felipe Luiz em pouco tempo será técnico top do mundo. Então, acredita que muitas coisas que ele pensa são as mesmas que o Felipe Luiz pensa, e é assim que ele chegou ao nome de Felipe Luiz, garantindo que se por um acaso o Felipe Luiz der errado no Flamengo, o culpado será ele. A princípio, o contrato de José Boto, dito por ele, será de 2 anos, e aí tem aquela questão do estrangeiro. Eu não sei se ele pode ter contrato de mais 2 anos, pode ser que seja 2 anos renováveis por mais 2, isso não ficou muito esclarecido. Também definiu e falou que vai sim mergulhar na base do Flamengo, ao contrário do futebol feminino, que não vai ser da alçada dele, né? Perguntaram até sobre o futebol feminino e ele ficou sem resposta, porque realmente ele não tem o conhecimento do futebol feminino, nem tampouco do futebol feminino do Flamengo. Também falou do fechamento do CT, de evitar que pessoas alheias ao futebol do Flamengo estejam lá no dia a dia do Flamengo. Isso manda um aviso para os X9s aí que teimam em vazar tudo o que acontece no Flamengo, diferente dos outros clubes. Por final, a análise que a gente faz, depois de tudo que a gente ouviu, e ouviu bem, gostei do que eu ouvi, porém, a prática de tudo isso que foi falado, ela precisa estar alinhada com o discurso. E é isso que nós vamos ver ao longo do tempo. Não faremos críticas aqui antes de que elas sejam merecidas, né? Por isso que a gente está dizendo, o discurso é um, a prática é outro. Tomara que eles se alinhem, porque se eles se alinharem, a possibilidade do Flamengo ser assertivo na temporada com o José Boto de diretor técnico é muito grande. Então, essa foi a análise que a gente fez da entrevista de José Boto. Agora, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo, que começará o Campeonato Carioca e que por 4 rodadas jogará o campeonato desse ano, do ano que vem, continuou sua preparação ontem, segunda-feira, sob o comando do técnico Kleber dos Santos. A atividade de ontem, segunda-feira, foi toda desenvolvida no campo, começando com um breve aquecimento, com um trabalho de ativação muscular e, por fim, um trabalho tático com treino de 2 toques com roubo de bola. Hoje, dia 31/12, último dia do ano, não tem descanso não. O grupo do Carioca vai novamente ao CT Ninho do Urubu pela manhã, onde realiza mais uma atividade em preparação para a estreia do Campeonato Carioca, dia 12 de janeiro, em Aracaju, Sergipe, contra o Boa Vista. Por conta da entrevista coletiva de José Boto, ontem à tarde, algumas imagens foram disponibilizadas da obra do mini estádio do Flamengo, no CT Ninho do Urubu, que terá capacidade para 2.000 torcedores, terá também 3 vestiários do lado esquerdo, incluindo vestiários para arbitragem, e alambrados atrás dos gols, como também cabine para transmissão e placar eletrônico ao lado dos vestiários. O mini estádio terá para jogos da categoria de base do Flamengo e também para jogos do futebol feminino. Então a coisa está acontecendo, sai um pouco do cronograma, até porque o cronograma inicial era para que esse mini estádio tivesse sido entregue agora em dezembro, antes do término da gestão atual de Rodolfo Landim. O ex-rubro-negro Igor Jesus, vendido ao Estrela Amadora pelo Flamengo em meados desse ano, foi negociado pelo time português com a MLS americana, mais precisamente para o Los Angeles Galaxy, por 4 milhões de euros, com o Flamengo tendo direito a 50% desse valor, que era os percentuais de direito econômico que o Flamengo ficou para se proteger de um eventual sucesso de Igor Jesus. Ou seja, o Flamengo vai receber 12,5 milhões de reais, que somando aos 2 milhões de euros recebidos anteriormente, primeiramente pelos 50% iniciais, o Flamengo fará uma venda total de Igor Jesus na casa dos 25 milhões de reais. Uma venda boa, diga-se de passagem. Meus amigos, depois da chegada de José Boto, os 2 primeiros reforços para o time rubro-negro serão no departamento de futebol. Isso porque o mais querido está perto de fechar com Fernando Matos,
e Alfredo Almeida para compor a diretoria técnica do Mengão. Segundo Vene Casagrande, Alfredo Almeida chega ao Rio de Janeiro no dia 5 de janeiro e será o chefe dos olheiros do Flamengo. Por outro lado, Fernando Matos precisa se desvincular do atual clube, que é o Famalicão, e exercerá a função de assistente da mesma pasta. Então, está aí os nomes sendo pintados. Eu acredito que após amanhã, dia 1º, quando o BAP, de fato de direito, assumir a presidência do Flamengo, muitos nomes estarão presentes. Departamento médico, departamento físico, psicologia, assessoria de imprensa. Então, a gente vai ver muita coisa acontecer. A TV Globo já negocia com a DAZN os direitos de transmissão do Super Mundial de Clubes. As negociações acontecem, estão adiantadas, porém, elas deram uma parada especificamente pelas festas de final de ano, portanto, devendo ser retomadas agora, né, após a virada do ano novo, o que daria, se caso positivo do acerto entre Globo e DAZN, a exclusividade na transmissão do Mundial aqui para o Brasil, para a TV aberta, para a TV Globo. Meus amigos, o centroavante Pedro foi o 5º maior goleador de clubes nas Américas, com 30 gols marcados em 2024. Pela ordem, Cal Ternúcio, 39 gols, Alex Arce, 37 gols, Miguel Borja, 31 gols, Yuri Alberto, 31 gols e Pedro, 30 gols em 5º lugar. Muito para quem deixou de jogar a partir do dia 31 de agosto de 2024. Palmas para o Pedro. O diretor técnico Zé Boto pretende, antes da pré-temporada do Flamengo, nos Estados Unidos, ter uma conversa definitiva onde será definido o futuro de Bruno Spindel, atual diretor executivo do Flamengo, pela sua continuidade ou não na gestão de Luiz Eduardo Batista. Quem colocou Spindel no Flamengo foi simplesmente Luiz Eduardo Batista. De acordo com pesquisa realizada pelo jornal O Globo, a torcida do Flamengo foi a que mais fez barulho na temporada de 2024, calando a boca de muita torcida aí soberba que vive arrotando, que canta e que faz e que desfaz dentro dos estádios. O que impressionou na arquibancada rubro-negra foi a regularidade, que além do título do minuto mais alto, o Flamengo teve o 3º maior pico, 122,7 decibéis, em um gol anulado de Gabigol. A 2ª maior média nos 90 minutos, 98 decibéis, e o 2º maior tempo acima dos 100 decibéis, 33 minutos. A torcida do Flamengo foi a única das 14 torcidas avaliadas a não sair do pódio em nenhum dos 4 critérios adotados pela pesquisa, né? Então, daí a torcida desmistificando aqueles que ficam arrotando aí, que são maiores, que são melhores, que cantam mais. Tudo papo furado. A tendência com a saída de Davi Luiz é que o dirigente português José Boto abre espaço para os zagueiros da base no elenco profissional. Cleiton, de 21 anos, foi integrado ao time de cima neste ano e pode ganhar mais oportunidades, assim também como Iago, de 19 anos, da Mata, de 18, e João Vitor, de 17. São nomes que estão em voga. Até o próprio Pablo, que está sendo reavaliado nesses 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ele que vem de um empréstimo de 1 ano no Botafogo, onde pouco jogou. Meus amigos, a temporada de 2024 para muitos rubro-negros foi decepcionante por não ter ganho nem Campeonato Brasileiro e nem tampouco Libertadores, mesmo tendo ganho a Copa do Brasil. Porém, isso não nos impede de trazermos aqui fatos importantes e bons sobre o nosso Mengão na temporada que está se encerrando hoje. O Flamengo encerrou 2024 como a 4ª melhor defesa do mundo. No total, o Flamengo sofreu 51 gols em 73 jogos disputados na temporada, ou seja, uma média de 0,7 gols por jogo. Veja aí o top 5 do mundo em termos de defesa de clubes. O Al-Ahly do Egito foi o primeiro com média de 0,56, o segundo foi o Zenit da Rússia com 0,67, o terceiro a Inter de Milão da Itália com 0,68, o quarto foi o Flamengo com 0,70 e em quinto o Huracan da Argentina com 0,72. A pesquisa foi realizada pelo portal UOL.
Bom, meus amigos, as notícias do Flamengo são essas. Eu encerro aqui desejando um feliz ano novo para todos os rubro-negros, que a gente possa continuar nessa luta aí de trazer informações para o Flamengo nessa próxima temporada e que a temporada do Flamengo seja vitoriosa, seja de conquista de título e seja de muitas vitórias para o nosso Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!